Godzilla evoluiu inúmeras vezes ao longo dos anos, desde sua fase original como o deus da destruição, uma metáfora para os efeitos catastróficos da devastação nuclear. Um ser sem misericórdia que destruía impiedosamente tudo em seu caminho. E, em um espaço de 20 anos, ele se transformou em um protetor das crianças, uma criatura que defenderia o planeta contra qualquer coisa que o universo estivesse pronto para lançar contra ele. Mais tarde virou um anti-herói, quase mistura das duas eras. Ainda carregando os temas antinucleares do original e não sendo necessariamente bom, enquanto também defendia o mundo de todo tipo de kaiju atacante. Cada uma dessas fases tem seus fãs, e é fácil entender o porquê. A franquia agrada praticamente todo mundo, o que significa que sempre seria uma tarefa difícil quando a Legendary apareceu com planos de construir seu próprio universo do Godzilla. Como o Godzilla seria retratado? Ele seria um protetor, algo maligno, ou algo entre os dois. Bem, o que recebemos foi a força da natureza, que é lendária. Godzilla, uma criatura que age como uma extensão da própria natureza. Um titã que incorpora todos os aspectos do ecossistema do planeta, trazendo enchentes, terremotos e desastres ambientais por onde passa. Mas em sua forma mais pura, ele é um animal territorial, removendo espécies invasoras de seu espaço para preservar o equilíbrio. Não protegendo os humanos abaixo, mas também não os caçando ativamente. Mas como na série Toho, é seguro dizer que a caracterização do Rei dos Monstros mudou ao longo dos anos, com alguns acreditando que foi para melhor e outros para pior. Alguns chegaram a dizer que eles arruinaram o personagem na segunda temporada de Monarch, mas será que é realmente o caso? Hoje vamos explorar se eles realmente arruinaram Godzilla, e para isso precisamos voltar ao começo. Antes de começarmos, inscreva-se. Descobrimos que 65% de vocês ainda não se inscreveram, então nos ajude a mudar isso. Agradecemos muito. Agora vamos ver como Godzilla mudou na ordem de lançamento, de 2014 a 2024, e depois disso, vamos analisar como a Monarch se encaixa perfeitamente nessa caracterização e por que os fãs, por algum motivo, estão surtando com isso. 2014 foi tratado como o Cavaleiro das Trevas da franquia Godzilla, um reboot mais sombrio que deu ao Rei dos Monstros uma história mais realista e pé no chão. E parte disso veio de tornar Godzilla um ser mais animal, menos antropomorfizado. As motivações dele são claras e refinadas: manter o equilíbrio dentro do ecossistema do planeta. Essa é a característica definidora do Godzilla da Legendary, e isso ainda é verdade hoje, mas no fundo, ele é um animal. Ele age de forma territorial e tem rivais, como vimos nos Mutos, superespécies parasitas que se alimentam da espécie Titanos Gojira por dentro. O Godzilla neste filme parece nobre, como o último samurai restante pegando em armas. Apesar de inexperiente, ainda não possui o conhecimento de combate adquirido nos filmes seguintes. Ele não compreende totalmente o mundo moderno, tentou se adaptar, mas enfrenta a constante interferência humana. Ele se sente como um personagem fora de lugar e fora de seu tempo, tentando entender o mundo ao seu redor enquanto continua o trabalho que fazia há milênios atrás. No final, ficamos com um Godzilla que ganhou mais experiência tanto em combate quanto em compreender este mundo moderno, enquanto ele nada para longe até precisarem dele novamente. Entra Rei dos Monstros, o segundo filme do Godzilla no Monsterverse, e esse Godzilla é muito mais confiante. 5 anos se passaram desde 2014 e muita coisa aconteceu nesse tempo. Ele se tornou um titã mais dominante, alguém que não hesita quando se trata de defender o ecossistema do planeta. Ele não foge de uma luta e seu combate mostra sinais claros de melhora tanto em poder quanto em habilidade. Ele também tem uma compreensão maior da tecnologia humana agora e entende o quanto essas pequenas criaturas do tamanho de formigas podem ser úteis, mostrando que está aprendendo sobre o mundo moderno e aceitando o lugar da humanidade ao lado dos titãs. No entanto, essa confiança recém-descoberta também pode soar como arrogância, algo que mais tarde se tornará um problema para esse titã. Seu papel como o titã alfa dominante o deixou com pouca concorrência. E ao final do filme, podemos ver, ele assumiu completamente o título de Rei dos Monstros, exigindo que os outros titãs se submetessem fisicamente diante dele. Agora, isso leva perfeitamente a Godzilla vs. Kong, onde Godzilla, agora totalmente estabelecido em seu papel dominante, não hesita diante de ameaças e se joga de cabeça na ação.
A Apex construiu o Mechagodzilla usando o crânio de Ghidorah e, possivelmente, a tecnologia Titã de Hiroshi, que enviava sinais para provocar Godzilla. Ele respondeu de acordo, tentando eliminar o que acreditava ser uma ameaça emergente. Durante esse período, Kong havia deixado a Ilha da Caveira, o que irritou o Rei dos Monstros, já que outro Titã Alpha estava agora entrando em seu domínio e violando o acordo deles. Lembre-se, ele ainda é um animal, e um animal territorial, por sinal. Ele não aceita outro titã dominante em seu território, já está enfurecido pelos humanos provocarem, e ainda escoltam Kong para fora da Ilha da Caveira. As reações dele são totalmente compreensíveis. E no final do filme, a Apex liberou o Mechagodzilla, uma super-arma do tamanho de um titã que utilizava o crânio de Ghidorah como cérebro, que então assumiu o controle e começou a destruir Hong Kong. Ele então começou a dar uma surra no Godzilla antes do Kong intervir para ajudar. Isso teria um impacto negativo na forma como Godzilla vê a humanidade daqui para frente. No final, Godzilla considerou Kong não mais uma ameaça, tanto porque ele o dominou completamente quanto porque Kong o ajudou a derrotar o gigante mecanizado. Eles chegaram a uma trégua, desde que permanecessem em seus respectivos domínios, Kong na Terra Oca e Godzilla na superfície. Agora, em Godzilla X Kong, o novo império, Godzilla continua sua rotina de rei dos monstros. Titãs que violaram seus acordos de recuar são rapidamente eliminados. Ele deu a eles não uma, mas duas chances, e eles as desperdiçaram. Ele continua agindo como uma força de equilíbrio, lidando com ameaças que violam a ordem natural. Sila quebrou as regras. Eu não ficaria surpreso se Godzilla até interviesse, porque as ruínas de Roma lembram a ele de sua casa de 2019. Na verdade, ele fez do Coliseu sua nova cama. Scab senta, porém começa a ouvir tambores de guerra. Sinais vindos das profundezas da Terra Oca dizem a ele que algo está chegando. Um rival ancestral da Grande Guerra dos Titãs, Scar King, está chegando. Isso significa que Godzilla deve se preparar. O filme então acompanha Godzilla em uma missão para ficar mais forte e se preparar para a batalha. Sua arrogância crescente e indiferença pela humanidade o levam a destruir instalações nucleares para se alimentar, sem se importar com quem prejudica. Ele também reivindica o domínio atual de Tiamat, um lugar necessário para Godzilla evoluir, mas essa rivalidade não surgiu do nada. Tiamat havia tomado um antigo covil de Godzilla, que lutou para recuperá-lo. No reencontro no Ártico, Tiamat pôde se render. Ela não se rendeu, ela lutou e perdeu. Nada impede Godzilla em sua missão de manter o equilíbrio do planeta, e ele não tem tempo para lidar com titãs selvagens como Tiamat. A paciência de Godzilla com a humanidade está no nível mais baixo de todos os tempos. Onde antes ele tinha o cuidado de contornar as estruturas imponentes dos humanos, agora ele simplesmente atravessa elas direto. Como o Titã Alpha dominante, ele precisa manter o controle do território, e isso envolve lidar com ameaças, e Kong era uma dessas ameaças. Eles fizeram um acordo, e ele quebrou esse acordo. Então, Godzilla ataca. No entanto, felizmente, Mothra o ajudou a voltar à razão. No final do filme, Godzilla está em uma situação muito melhor com Kong, e eles se entendem melhor, seguindo em frente como aliados em vez de inimigos. No entanto, o relacionamento de Godzilla com a humanidade ainda não melhorou, e com Supernova provavelmente introduzindo um rival da Monarch que caça titãs ativamente, sua relação com a humanidade pode piorar ainda mais. Até agora, houve uma escalada muito clara e definida do personagem, e isso é justificado dentro da história. No fim das contas, ele é um animal territorial e age de acordo com isso. A compreensão dele sobre o mundo cresceu, e ele viu tanto o melhor quanto o pior da humanidade, moldando seu julgamento atual com base em como o trataram. A visão dele sobre os monstros também mudou. Onde antes ele atacava com base em rivalidades antigas e profundas, agora ele se tornou uma força muito mais dura e autoritária, quase como se tivesse um senso de posse sobre outros titãs. Eles fazem o que ele manda, ou pagam o preço. No entanto, apesar disso, ele ainda tem um lado sensível bem claro e entende como as coisas devem ser. O relacionamento dele com Mothra segue forte, mantendo-o equilibrado, enquanto Godzilla permite que Kong seja um governante mais poderoso, desde que mantenha a ordem na Terra Oca. Quase como uma extensão dele mesmo. Como a Monarch aprofunda isso? Eles realmente estragam o personagem? E isso faz sentido dentro da linha do tempo canônica. Monarch, Legado de Monstros. Temporada 1 se passa em 2015, logo após o filme de 2014. Mas será que trata o Rei dos Monstros da mesma forma que aquele filme?
Godzilla passa boa parte do tempo vagando pelo planeta e sendo visto em vários lugares, como avistamentos em documentários de natureza. Este crocodilo representa o motivo pelo qual a caça esportiva e a caça de troféus dos maiores animais do mundo precisam acabar. Este animal, Super Croc, destaca a importância desses animais em nosso ecossistema. Minha missão está completa. Ele não ataca humanos deliberadamente. Ele ainda não compreende totalmente o ambiente e, neste momento, prefere a solidão, longe das pessoas. Um pouco como Jacó. Porém, ele é chamado por tecnologia de atração de titãs, parecida com a usada no Mechagodzilla, que o leva ao Axis Mundi para investigar a perturbação. Sua única missão, parar o sinal, pois provavelmente está agitando os outros monstros. Mas, enquanto faz isso, ele é atacado por outra criatura territorial, o dragão de Eons, e eles travam uma batalha feroz. Tudo mostrado na primeira temporada está alinhado com o que o Goji inicial da Legendary representa, uma representação da mãe natureza, sem ser inerentemente violento. Violento, mas pronto para enfrentar quem o desafia. Isso se encaixa perfeitamente em um mundo onde Godzilla está aprendendo a ser o defensor do planeta e marcou mais um passo em sua crescente confiança e talvez irritação com alguns desses outros monstros e até mesmo com os humanos. A maior parte das críticas sobre eles arruinarem a caracterização dele surgiu na segunda temporada. Porque a temporada foca em Titã X, um monstro que segue uma rota migratória natural para botar um ovo antes de retornar ao Axis Mundi para completar o ciclo. Ela não é má e não fez nada necessariamente violento. Ela é apenas um animal tentando seguir seu caminho pelo planeta. No entanto, Apex e Lishaw intervêm e atraem Godzilla para a Austrália para que ele a enfrentasse numa tentativa de eliminar a ameaça. Godzilla dormia tranquilamente, sem se importar com a chegada de Koki Villa. Ela não estava destruindo cidades nem exterminando hordas de superespécies, estava sendo relativamente discreta. Porém, um dispositivo de atração de titãs foi novamente usado para chamar o Rei dos Monstros, que já estava farto. Ele emergiu do oceano para confrontar a Titã, causando caos entre a humanidade, e soltou um de seus rugidos de intimidação antes que ela avançasse diretamente contra ele. Semelhante ao que aconteceu com Tiamat, Godzilla lhe deu uma chance de fugir, mas, em vez disso, ela escolheu lutar. Esse tipo de confronto é exatamente o que você esperaria do reino animal, semelhante à forma como a lula colossal enfrenta as baleias. Isso está totalmente de acordo com o comportamento dele visto em 2014 e 2015 lutando por necessidade, território e dominância. Apesar disso, ele mantém o autocontrole característico do Rei dos Monstros. Ainda não é totalmente brutal ou implacável, pelo menos ainda não. Fica claro que Godzilla está se segurando nessa batalha. Ele não atinge Kokai com seu sopro atômico, em vez disso, quase o usa para redirecioná-la. Godzilla a persegue até a Ilha da Caveira de onde ela veio, e então ele para. Ele não continua o ataque e completou o que pretendia fazer, que era mandá-la de volta para casa. A presença dela claramente agitou tanto a Monarch quanto a Apex, porém, não foi o suficiente para justificar matá-la. Após levá-la de volta à Ilha da Caveira, ele parte, missão cumprida. Quando lançaram o episódio 8, a comunidade se revoltou dizendo que arruinaram o Godzilla, pois ele nunca agiria daquele jeito, iniciando uma batalha e depois simplesmente deixando ela ir embora. Se você viu este vídeo, sabe que não é bem assim. Acho que estão antropomorfizando o Godzilla demais. Ele é inteligente, mas no final das contas ainda é um animal. Ele não vai compreender totalmente tudo o que está vendo, porque a primeira coisa que passa pela cabeça dele é: tem um monstro no meu território e eu preciso tirá-lo daqui. Ele não vai simplesmente ficar parado e pensar: ah, tudo bem, pode seguir seu caminho. Isso é uma característica humana demais. Mas em Monarch, isso é possivelmente a coisa mais característica que já vimos Godzilla fazer e combina perfeitamente com o comportamento dele antes de 2019. Sua confiança cresce como protetor e titã alfa, e agora ele pode forçar os titãs a se submeterem e voltarem para casa. Porém, ele está longe de ser tão arrogante quanto depois da derrota de Ghidorah. Isso dá profundidade ao Rei dos Monstros, reforçando sua liderança no reino dos titãs e deixando espaço para crescimento nos próximos filmes. Está claro que a Monarch não prejudicou a caracterização do Rei dos Monstros, mas sim a aprimorou, preenchendo as lacunas com mais eventos que enfatizam ainda mais o quanto ele mudou, cresceu e evoluiu em nosso mundo moderno.
Se você gosta da mudança de uma força da natureza nobre mais inexperiente para um predador alfa mais arrogante, isso depende de você. Entendo ambos os lados. Gostaria que ele mantivesse o papel neutro e indiferente de 2014 e Monarch, mas a mudança não é ruim. Na verdade, é uma construção de personagem forte. Tudo o que ocorreu nos filmes justifica essa mudança, e faz sentido termos agora esse titã explosivo, visto no novo Império. E espera-se que Supernova explore ainda mais a fundo a caracterização dele, abordando sua solidão como um monstro cujo papel é manter tudo sob controle. O papel dele não é agradar os outros titãs, mas sim manter a ordem. Mas isso significa que ele está totalmente sozinho neste mundo cada vez mais perigoso. E como o próximo filme será focado no Godzilla, esses temas provavelmente serão explorados enquanto conhecemos o Rei dos Monstros ainda melhor do que nunca, mas só o tempo dirá. Uma coisa é certa, Godzilla vai evoluir novamente. Qual sua fase favorita do Rei dos Monstros? O equilíbrio inexperiente da natureza, o titã confiante e volátil de agora, ou algo entre esses dois? Conte nos comentários abaixo. Gosto de todas igualmente e acho interessante que a evolução faça sentido, mesmo que não pareça à primeira vista. Inscreva-se e ative o sininho para virar morador de Dangerville hoje. Deixe um joinha do tamanho do Kong, isso ajuda o algoritmo. Aqui foi Alistair e a gente se vê, moradores, no próximo vídeo. Get a load of that beauty. Ele saiu.